Ok, pessoal, vamos começar os nossos exercícios, né, a solução das questões. Iniciamos aqui pelos princípios e atribuições. Então é importante que a gente veja aqui na questão princípios, não é? Os princípios, a gente tem que pensar fundamentalmente que o registro imobiliário ele é norteado pelos princípios. Ou seja, nós vamos resolver o nosso dia a dia, o nosso agir, o nosso operar, ele é fundamentalmente norteado por princípios. Então, iniciamos por esse tema, não só porque ele é um dos que mais ocorre nas questões das provas, nós temos visto que isso fica em torno de 30% das questões verificadas tratam de princípios, mas porque eles vão nortear toda a nossa solução mais adiante. Então, por isso é importante que nós tenhamos uma perfeita noção dos princípios e vamos ver que princípios caem com mais frequência. Também aqui a gente tem as atribuições. Ora, nós precisamos ter noção do que nos norteia na nossa solução dos problemas diários. Claro que nós aqui vamos estar a resolver questões objetivas, mas essas questões elas não são desconectadas da realidade. Elas têm um lado da realidade. Eu vou tentar aqui falar com vocês sempre a respeito dos problemas que nós verificamos no dia a dia. Aí vocês vão ver isso, que os princípios norteiam a nós, registradores, a realizarmos as nossas atribuições. Por isso, então, começamos por princípios e atribuições. Vamos, então, para a primeira questão aqui do nosso conjunto. Essa questão, ela foi do concurso cartório Minas Gerais, 2007, e o que ela começa? Quanto ao princípio da continuidade dos registros públicos. Vejam bem, aí nós temos a primeira questão tratando de princípios e trata de um dos princípios mais importantes do registro imobiliário, o princípio da continuidade. Chama para mim. Então, o princípio da continuidade, vocês vão ver o seguinte, ele tem a ver com a segurança jurídica. Veja que o nosso agir, o nosso registrar, ele não é desconectado, ele tem uma sequência que vai permitir que a gente saiba que o imóvel, por exemplo, que foi de João, depois passou para Pedro, depois passou para Paulo, e essa sequência, no caso aí subjetiva, ou seja, os sujeitos de direito que são associados àquele imóvel, ela tem que seguir uma cadeia. Assim também, nós temos sob o aspecto objetivo. O imóvel ele era um terreno, depois foi edificado, uma construção, depois houve uma demolição, depois essa demolição voltou a ser um terreno, ele pode ter sido remembrado com outro terreno, virando uma única unidade, e aí dando origem a uma nova matrícula, onde, por exemplo, pode ser objeto de um empreendimento, um edifício que venha a ser construído. Então toda essa sequência de fatos, ela é noticiada no registro imobiliário. E isso é o princípio da continuidade. Veja que o princípio da continuidade está associado ao nosso dever maior da segurança jurídica, porque na medida em que nós construímos a continuidade dos fatos, nós damos segurança jurídica, porque esses fatos encadeados não permitem saltos. O imóvel não passa de João para Pedro sem antes ter pertencido a João. Vamos supor que na matrícula o imóvel está pertencendo a Carlos. E agora aparece uma escritura em que João vende para Pedro. Ora, se na matrícula está Carlos, como é que João pode vender para Pedro? É necessário que João suja na matrícula. Então, tem que haver o registro dessa aquisição por João. Vamos ver aqui. João, na matrícula consta Carlos.
Carlos vendeu a João e João vendeu a Pedro, no exemplo que eu estou aqui formulando com vocês. Vamos para a questão. Vejam bem, a questão começa. Quanto ao princípio da continuidade dos registros públicos. É princípio de ordem pública que admite flexibilidade como tal sede diante da lei civil na tutela do terceiro de boa-fé. Então aqui ele admite flexibilidade. Aí a gente para um pouco para pensar. Claro que nenhum princípio ele tem uma rigidez absoluta, mas o princípio da continuidade, ele em tese, não há essa flexibilidade tão grande, na verdade ele é mais rígido. Trata-se de princípio de ordem pública e natureza cogente que se apoia no da especialidade a impor um perfeito encadeamento entre os dados constantes nos registros anteriores, no atual e nos subsequentes, condicionando a lavratura de novo assento à prévia apresentação do título anterior exigido por lei. Veja que aqui a gente não consegue visualizar nenhum equívoco. Trata-se de princípio de ordem pública, portanto ele precisa seguir, ele é obrigatório, ele se apoia na especialidade, ou seja, por que se apoia na especialidade? O princípio da continuidade, ele quer que você realize os atos numa cadeia. Mas isso, como é que você vai identificar essa cadeia? Cadeia subjetiva, especialidade subjetiva. João que vende para Pedro. João que está como solteiro. Ah, João quando vende aparece como casado. Então, a especialidade que exige que você qualifique a pessoa vai dizer, olha, no título o João aparece como casado, mas na matrícula ele está como solteiro. Então, existe aí um delta, um gap, um vácuo. Precisa haver esse ato que vai trazer essa continuidade de João que está como solteiro para João que passou para casado. Então ele se apoia no princípio da especialidade e impõe um perfeito encadeamento. Vejam aqui, perfeito encadeamento entre os dados constantes no registro, anteriores, ou seja, vai olhar os anteriores no atual e nos subsequentes. Uma sequência. Condicionando a lavratura de novo ato, de novo assento, à prévia apresentação de título anterior exigido por lei. Ou seja, você tem que ter um encadeamento. A outra é princípio de ordem pública, natureza congênita, que repousa na necessidade de fazer com que o registro reflita com maior fidelidade possível a realidade jurídica, aplicável somente no registro de imóveis. Olha, aqui você tem um equívoco, somente no registro de imóveis. Em casos excepcionais, admite falecido titular do domínio do imóvel a venda ou a constituição de hipoteca pelo herdeiro único, sem que antes registre a carta de adjudicação do imóvel. Ou seja, ele está quebrando aqui a continuidade. E você não tem esse caso excepcional que vai admitir que falecido titular do domínio do imóvel a venda ou constituição de hipoteca pelo herdeiro único, sem que antes registre. Não, ele vai ter que registrar. Se a gente seguir aqui, eu fiz umas observações, tirando aqui, já fiz as observações na questão, e a gente tem a letra B aqui, que foi a que eu marquei como sendo a questão que a resposta, né? Trata-se de princípio de ordem pública e natureza cogente, que se apoia no da especialidade a impor um perfeito encadeamento entre os dados constantes nos registros anteriores, no atual e nos subsequentes, condicionando a lavratura de novo assento à prévia apresentação de título anterior exigido por lei. Ou seja, perfeito. Esse é o princípio da continuidade. Princípio da continuidade, gente, a gente vai sempre lembrar, é um princípio dos que mais cai nas provas, a gente vai ver ele aparecer em várias questões. Às vezes ele fica ali no limite da gente se confundir se é o princípio da continuidade ou da especialidade. E veja que aqui, como tinha na questão anterior, se apoia no princípio da especialidade. Então, por isso que às vezes a gente vai ver questão aqui que a gente fica um pouco em dúvida se seria especialidade ou continuidade, porque um tem a ver com o outro. Mas a continuidade, o principal ponto para a gente perceber dele é que ele vai falar no encadeamento. Falou em encadeamento, estamos com o princípio da continuidade. Falou em qualificação, em perfeita qualificação, nós estamos no princípio da especialidade. São dois princípios fundamentais do registro imobiliário. Vamos para a próxima questão. Veja que essa próxima questão já vem falar aqui do princípio da especialidade do registro público. Falamos da continuidade e agora ele vem com a especialidade. E como eu disse para os senhores, o princípio da especialidade, da continuidade, se apoia no da especialidade. Eles vão fazer aqui uma brincadeira entre um e outro.
Então vem assim, princípio implica exigir, princípio da especialidade, exigir a perfeita e correta identificação de tudo o que se lança no registro, o que abrange o objeto do direito real sobre o qual recai o negócio jurídico, incluindo o direito obrigacional, objeto da garantia e a completa individuação dos sujeitos da avença, mas sua aplicação é exigência exclusiva do registro de imóveis. Olha aqui, ó, exigência exclusiva dos registros de imóveis. E aí a gente, quando tem esse no direito, nas provas, que tem somente, exclusivo, nunca, a gente sempre fica atento a isso. Ora, eu não tenho a especialidade no registro civil, eu não vou ter nos outros registros, ora, a gente vai ter uma qualificação, né? Impedir o registro de títulos através do qual se faça alienação de imóvel ad corpus. Ora, o princípio da especialidade quer impedir o registro de títulos? Eu estou trazendo a reflexão para vocês, né? Exigir a perfeita e correta identificação de tudo que se lança no registro, o que pode abranger o objeto do direito real sobre o qual recai o negócio jurídico, incluindo o direito obrigacional, objeto da garantia, no qual concerne a seu montante, juros, prazo, condições de pagamento, bem como a completa individuação dos sujeitos da avença, servindo, portanto, de indispensável apoio, olha aqui aquela ideia de indispensável apoio ao princípio da continuidade e da prioridade. Aí ele fala em outro princípio, princípio da prioridade. O que é o princípio da prioridade? É aquele que os títulos, eles, ao serem apresentados ao registro imobiliário, eles são protocolizados no livro 1, a gente vai ver isso, vai falar mais adiante nos livros. Então ele, ao ser apresentado e protocolizado, eles ganham uma prioridade, ou seja, aquele que foi apresentado primeiro, protocolizado primeiro, terá prioridade em relação ao outro. Aqui a gente não encontra nenhum problema. Assegurar a constituição de direitos, seja quanto à situação jurídica do imóvel, seja no que concerne à situação de fato, isto é, os dados de fato incluídos na sua descrição, entre os quais concernente à área. Assegurar a constituição de direitos, seja quanto à situação jurídica do imóvel, seja no que concerne à situação de fato. Ora, a preocupação não é a principal situação de fato, não é? Aí vamos para cá. Então o que tem aqui, eu fiz observação nas assertivas, mas sua aplicação é exigência exclusiva do registro de imóveis. Eu marco aí, olha, não é aplicação exclusiva. A função dele não é impedir o registro, tá certo? E ele não busca assegurar apenas a constituição de direitos. Não é? Ele não busca assegurar apenas a constituição de direitos. Ele quer dar a publicidade, porque a constituição de direitos ela pode ocorrer independente do registro. Por exemplo, na herança, na sucessão, o direito ele existe a partir do momento em que há o falecimento, há a transferência. Só que, então, não vai ser a constituição do direito, o registro da partilha, não vai ser o que vai dar a constituição do direito. Ele vai, a partir daquele momento, ele vai ter a disponibilidade. Então ele não é só assegurar a constituição do direito, tá? Ele traz os aspectos jurídicos, ele trata dos fatos, mas o que tem de melhor nessa questão? Que a gente vai ter de mais perfeito? A letra C, exigir a perfeita e correta identificação de tudo que se lança no registro. Que princípio é esse, gente? A gente volta para cá, princípio da especialidade. Então qual é a função dele? Exigir a perfeita e correta identificação de tudo o que se lança no registro, o que pode abranger o objeto do direito real sobre o qual recai o negócio jurídico, incluindo o direito obrigacional, objeto da garantia, no que concerne a seu montante, juros, prazo, condições de pagamento, bem como a completa individuação dos sujeitos da avença. Então vamos lá. Estamos aqui na questão do registro imobiliário. O que é que precisa ter lá no registro imobiliário? Precisa haver uma descrição do imóvel, uma qualificação perfeita do proprietário do imóvel. Quando for o negócio jurídico, compra e venda, você vai ter que ter as características do negócio jurídico da compra e venda, o preço, qual é o objeto, a forma de pagamento e assim por diante, ou seja, o registro, o imposto que incidiu sobre aquela alienação. Então você tem um negócio jurídico ali tratado. Então você tem a especialidade no que se refere aos sujeitos, a especialidade no que se refere ao negócio jurídico, a especialidade no que se refere ao objeto do negócio, a característica do imóvel. E essa característica, esse conjunto, ele tem que ir seguindo no tempo de forma contínua. Ou seja, você não vai ter descontinuidade.
especialidade e continuidade. Duas faces de uma moeda que buscam garantir a segurança jurídica. Se diz mais que o princípio da continuidade se apoia no princípio da especialidade, ou seja, a especialidade vai garantir que ocorra uma continuidade. E aqui a questão certa seria a letra C. Vamos para esse aqui. Cartório, Mato Grosso, 2009. Somente será viável o registro do título contendo informações perfeitamente coincidentes com as constantes da matrícula sobre as pessoas e bem nela mencionados. Referida circunstância é imposta pelo princípio da... Vejam bem, você precisa ver qual é o princípio que está em jogo. Somente, a questão, somente será viável o registro do título. Então, vamos registrar um título que contenha informações perfeitamente coincidentes. Olha, a gente está indo numa questão de coincidência, constantes com a matrícula sobre as pessoas e bem nela mencionados. Vejam bem, se a gente fosse para esse enunciado e a gente vê, ó, perfeita descrição, coincidentes com as constantes, a gente iria para que princípio? A gente pensaria no princípio da, eu pelo menos penso no princípio da especialidade. Mas só que, quando a gente vai para o elenco de princípios que estão aqui apresentados, a gente tem continuidade, instância, prioridade, inscrição e disponibilidade. Ora, nenhum desses aqui, prioridade tem a ver com o protocolo, não é? Disponibilidade, a pessoa que está alienando precisa dispor do bem. Inscrição, você precisa registrar. Instância, que a gente precisa ser provocado, os registradores são provocados. Então, o que a gente tem? A continuidade é o que mais se aproxima do que estar aqui, porque, como eu falei, continuidade se apoia na especialidade. Se tivesse aqui a opção especialidade, eu iria escolher especialidade. Só que não tem. Eu coloquei essa questão aqui para vocês verem que às vezes a gente vai ter que escolher a melhor alternativa. Nesse caso aqui, somente será viável o registro de título contendo informações perfeitamente coincidentes. Ou seja, não há... Aí ele está dizendo, por que ele diz perfeitamente coincidentes? Ora, se são coincidentes, se encaixam. Não há uma descontinuidade entre o que está aqui e o que está na nova situação. Então, diante disso, você tem a continuidade garantida, mas ela é garantida com o mecanismo da especialidade. O que eu quero mostrar para vocês, amigos, é que esse princípio da especialidade, esses princípios, especialidade e continuidade, eles estão entrelaçados. Tá? Então aqui a gente teria coincidentes, evitando uma descontinuidade, que vai ser verificada a partir do princípio da especialidade. Espero que tenham percebido essa ligação entre um e outro. Vamos seguir aqui. Então, somente princípio da continuidade. Quais são os artigos da Lei de Registros Públicos onde a gente vai identificar o princípio da continuidade? Artigos 195, 222, 237 da Lei de Registros Públicos. Aqui eu tenho uma referência ao Código de Normas do Rio Grande do Sul, porque nesse caso estava tomando isso como exemplo. Mas utilizem no estado de vocês, sempre os princípios são de alguma forma rebatidos no Código de Normas, e a gente tem, naquele caso, no nosso código, por exemplo, aqui em Pernambuco, você tem o princípio da especialidade referido explicitamente em um dos artigos do nosso código. Aqui no Código do Rio Grande do Sul havia esse artigo, e eu acredito como um exercício vocês identificarem isto no Código de Normas de vocês. Vamos seguir aqui. Assinale a alternativa cujo texto está diretamente relacionado ao princípio da legalidade. Então agora, a gente saiu do princípio, vem para mim, a gente saiu do princípio da especialidade, da continuidade, estamos falando em legalidade, ou seja, seguir o que a lei determina, em regra, numa linguagem simples, é isso o princípio da legalidade. Então, a questão aqui, ela vai tratar desta questão do que vem a ser o princípio, o rebatimento do princípio da legalidade. Vamos para cá. Então eu tenho, assinale a alternativa cujo texto está diretamente relacionado ao princípio da legalidade. Letra A. Tem por objetivo impedir que sejam registrados títulos inválidos, ineficazes e imperfeitos. Veja bem, aqui, veja que naquele outro, o impedir
foi algo associado, poxa, aquele princípio procurava impedir, né? Ele buscava impedir o registro, né? Ali era a questão, salvo engano, daquele outro a gente tinha a questão da especialidade e continuidade, um ou outro. Eles não têm como objetivo impedir. Logicamente que eles podem levar ao impedimento. Né? Eles buscam que você leve a segurança jurídica, na medida em que você garante a continuidade e a continuidade e a especialidade dos temas. Vamos lá, impedir que sejam registrados títulos inválidos. Vamos para cá ainda a sequência. Consiste na determinação precisa do conteúdo do direito que se procura assegurar e da individualidade do imóvel que dele é objeto. Consiste na determinação precisa. Gente, determinação precisa do conteúdo do direito que se procura assegurar e da individualidade do imóvel, a gente está tratando determinação precisa, especialidade, não é princípio da legalidade. Garantir a ordem cronológica de apresentação dos títulos e, em decorrência, a prioridade, exame de registro de preferência do direito real oponível perante terceiros. Ora, ordem cronológica, prioridade, princípio da prioridade. Impõe a provocação ao registro, ou seja, impede ao oficial, salvo as exceções legais, haja ex officio, ou seja, princípio da inércia. Você tem que ter provocação. Tem por escopo evitar que títulos não sejam registrados, pois que não observar esse dever arcará, quem não observar, né? Quem não observar esse dever arcará com o ônus de sua omissão. Evitar que títulos não sejam registrados. Tem por escopo evitar que títulos não sejam registrados, pois quem não observar esse dever arcará com o ônus de sua omissão. Ou seja, está dizendo, o princípio da legalidade, ele provoca que você registre. Não, o princípio da legalidade é que você só vai registrar aquilo que esteja em consonância com a lei. Ele vai impedir que sejam registrados títulos inválidos, ineficazes e imperfeitos. Por quê? Se eles são inválidos, ineficazes ou imperfeitos, eles não estão de acordo com a lei e será o princípio da legalidade que determinará isto. Vamos seguir aqui. Então vamos lá, a resposta foi a letra A, tem por objetivo impedir que sejam registrados títulos inválidos. O artigo 198 da Lei de Registro Público, ele traz essa observação, ok? Legalidade, impor prévio exame, isso é o que traz exatamente o Código de Normas do Rio Grande do Sul. Validade e eficácia dos títulos, a fim de obstar o registro de títulos inválidos, ineficazes e imperfeitos. Novamente, eu peço que vocês tomem isso aqui, essa referência ao Código, como apenas uma referência que vocês devem buscar no Código do Estado de vocês, a referência a este princípio que muitos colocam no próprio Código. Pernambuco tem isto, eu vou trazer mais de Pernambuco, só não trouxe para não ser bairrista, mas Pernambuco tem também referências específicas. Trarei mais de Pernambuco nos próximos exemplos. Então, vamos agora. Ainda a respeito da Lei de Registro Público, julgue o item a seguir. E aí a gente vai trazer o princípio da unitariedade. Vem para mim, por favor. O princípio da unitariedade, não é? O que é que a gente tem aqui na questão? Vamos para a questão aqui. Um dos princípios registrários é o da unitariedade. E o que consiste o princípio da unitariedade? Vem para mim, por favor. Unitariedade. Cada matrícula, cada imóvel, uma matrícula. Relação bionívoca. 1 para 1. Você não vai ter para um imóvel 2 matrículas, nem 2 matrículas para um único imóvel. Você tem uma relação que na matemática a gente chama de relação bionívoca. Um conjunto de matrículas, conjunto de imóveis. 1 a 1. O feixe ligando 1 a 1. Então, se a gente volta aqui para o enunciado, vamos ver o que ele diz para o princípio da unitariedade. Consiste na impossibilidade da matrícula conter mais de um imóvel em sua descrição ou de abertura de matrícula de parte ideal do imóvel. Ou seja, você não vai abrir a matrícula de 10% de um imóvel. Não existe isso. Você, se quer abrir uma fração ideal, você não vai ter de uma fração ideal. Você pode ter um pedaço de um imóvel que vai ser desmembrado. Você desmembra o imóvel e aí você tem agora, dando origem a uma outra matrícula.
Se você desmembrou um único lote em 2 lotes, você, colocando aqui em cima, vou aproveitar aqui, você tinha um lote, tá? E esse correspondia à matrícula 1000. Aí você desmembrou. E aqui, por exemplo, vamos supor que no momento que você fez esse desmembramento, você já estava na matrícula 2000. Então aqui pode ser a 2001 e aqui a 2002. E essa matrícula será encerrada, porque toda a informação, todo o imóvel que estava nela descrito passou a corresponder a esses outros 2 imóveis, na matrícula 2001 e 2002. Vamos, nesse último intervalozinho, tentar... Então, essa resposta assertiva está correta e é o artigo 176, parágrafo 1º da Lei de Registros Públicos. Ela é que estabelece o princípio da unitariedade. Vamos ver essa questão aqui. Conforme o ensinamento de Arfrânio de Carvalho, grande doutrinador, não é? Em relação a cada imóvel adequadamente individuado, deve existir uma cadeia de titularidades, à vista da qual só se fará a inscrição de um direito se o outorgante dele aparecer no registro como sendo o seu titular. Ora, veja aqui o que ele falou, ó, a palavra cadeia. Cadeia de titularidades, da qual só se fará a inscrição de um direito se o outorgante dele aparecer no registro com o seu titular. O consagrado autor se refere a qual princípio do registro de imóveis? Falou cadeia, falou continuidade. Então a gente tem aqui, ó, princípio da continuidade. Não é prioridade. Prioridade a gente já falou, é do lado do protocolo. Unitariedade, a gente acabou de estudar. Legalidade, a gente já viu que é adequação à lei. A continuidade, logicamente, está obedecendo ao que a lei determina, mas ele está preocupado com a cadeia. Se a gente falar em cadeia, temos princípio da continuidade. Então é princípio da continuidade, novamente eu trago as referências do Código de Normas, ou da Lei de Registros Públicos, e um exemplo de uma referência no Código de Normas, no caso aí do Rio Grande do Sul. A Lei de Registros Públicos, com a instituição da matrícula no registro de imóveis, coroou o princípio. Vamos para mim. Então você vê o seguinte, o que é que você tem aqui? Você tem a matrícula. A matrícula, o que corresponde? A descrição do imóvel, como ele é. O imóvel, com suas características. Então, basicamente, a matrícula, ela tem um vínculo ao bem. Princípio da especialidade. Você está tratando ali na descrição do imóvel. Agora, a especialidade, ela tem, alguns doutrinadores referem-se à especialidade caráter objetivo, caráter subjetivo. Objetivo, o bem. Subjetivo, os agentes, os titulares dos direitos que estão ali. E existe também a referência à especialidade do negócio jurídico. Então, um negócio jurídico, a compra e venda, você trazer os elementos da compra e venda, a doação, uma instituição de condomínio, tá? Então, você tem o negócio jurídico que está ali em jogo. No caso, você aqui está com a especialidade objetiva. Então, gente, aqui nesse ponto, para a gente dar uma parada aqui no nosso raciocínio, o que é que a gente tem até agora que a gente viu? Primeiro, os princípios norteando as nossas ações. Fundamental, nós sabemos que no registro imobiliário nós temos um conjunto de princípios que vão nos nortear na nossa forma de agir. Ok, bom isso. Segundo aspecto, esses princípios caem com frequência nas provas. Vocês podem pegar as provas de registro imobiliário ou de cartório, para concursos cartórios, e vocês vão identificar quase sempre questões relativas a princípios. A frequência em que ele ocorre é grande. Princípios que aparecem com maior frequência: continuidade, especialidade. Aí vamos ter também da prioridade e tal. E esses princípios que nós estamos a tratar, continuidade, especialidade, prioridade, eles vão nos ajudar mais adiante, e a gente vai ver isso, para
a solução de problemas. Nós vamos usar esses princípios não só para resolver as questões, quando apenas estamos os identificando, como para solucionar problemas que vão ser resolvidos pela aplicação desses princípios. Vamos continuar no próximo módulo daqui a pouco. Muito obrigado a vocês.